A produção industrial cresceu 2,6% no mês de setembro. A gente volta a falar sobre economia aqui no Jornal da Manhã com Denise Campos de Toledo. Denise, bem-vinda. Como analisar esse resultado? Ele é acima do esperado? Olha, ele não é exatamente acima do esperado, mas tem uma indicação muito positiva, viu, Adriana? Porque com essa variação de 2,6%, a indústria conseguiu recuperar todo o tombo que teve inicialmente por causa da pandemia, né? Houve esse crescimento de 2,6% em relação a agosto, teve uma alta de 8,7% em maio, em junho 9,6%, julho 8,6% e agora em agosto também uma elevação de 3,6%. Então, uma sequência de recuperação. Tinha sido registrada anteriormente uma queda acumulada de 27,1%, portanto, agora conseguiu e a indústria está com nível de produção 0,2% acima do patamar de fevereiro antes da pandemia. Portanto, anulou aquela queda toda. A gente vê que alguns segmentos continuam tendo até dificuldades para compra de insumos, porque houve um certo desequilíbrio entre oferta e demanda. A reação mais forte de alguns setores levou a esse desequilíbrio. Não veio uma recuperação por igual, é desigual, inclusive, no próprio setor industrial brasileiro, mas é uma sinalização favorável. Agora, é importante notar que antes da pandemia, a indústria já vinha com uma volatilidade muito forte em termos de recuperação. Não é? Ela não vinha numa trajetória contínua, não tinha conseguido recuperar tudo o que perdeu antes da recessão histórica que o país enfrentou, teve um tombo fortíssimo naquela época da greve dos caminhoneiros. Então, quando você pega o histórico aí dos últimos anos, a indústria brasileira perdeu espaço no PIB brasileiro, ela perdeu aí em termos de capacidade de investimento, de competitividade no exterior, tem uma participação muito pequena na pauta exportadora, então está devendo mais investimentos, avanços tecnológicos, capacidade de ampliar as vendas externas. Depende muito da Argentina, que vive uma crise seríssima, mas é importante essa recuperação porque ela tem reflexo até na geração de emprego, e a indústria é o setor que gera empregos de melhor qualidade. O setor de serviços é que oferece mais empregos, agora a indústria são aqueles empregos de melhor qualidade. Então a gente tem no acumulado em 12 meses ainda uma variação negativa de 5,5% e o acumulado no ano de 7,2% de queda. Portanto, é o que eu falava, a indústria já não vinha 100%. Agora, a recuperação continua, o IBGE tem uma defasagem aí do tempo, só como uma referência, o índice de confiança do setor industrial atingiu no mês aí já de outubro o melhor variação, o maior nível desde abril de 2011. Então, isso indica que o empresário do setor está confiante nesse potencial de recuperação. Interessante. E, Denise, a gente vem acompanhando, claro, todos juntos, esse clima de incerteza diante das eleições nos Estados Unidos, especialmente hoje. O mercado, como se comporta frente a esse clima, hein? Olha, o mercado ainda está sustentando um movimento positivo. Ontem o clima era muito positivo, agora é engraçado que o mercado está mantendo esse otimismo, um movimento positivo da maior parte das bolsas de valores, oscilando em relação às expectativas. Ontem o mercado dava como certa uma onda azul, vitória de Biden sem discussão, sem dar margem para Trump recorrer à justiça, à Suprema Corte. Depois foi mudando de ideia, percebendo que haveria possibilidade de vitória de Trump. Nós tivemos alguns momentos aí de mercado futuro, no começo da madrugada, sinalizando um movimento muito positivo hoje, porque aí se achava que a situação estava resolvida e Trump, desde o início, era o preferido do mercado financeiro. Há um temor em relação a Biden, principalmente pela possibilidade de aumento de tributos. Aí se imaginava que ele poderia não ter a maioria no Congresso, o Congresso limitaria. Agora, com essa situação dividida como está, a possibilidade de demorar mais para se ter o resultado final, possibilidade de Trump recorrer à justiça, é o pior cenário que o mercado contava. Só que mesmo assim, a gente ainda vê boa parte das bolsas de valores com um movimento positivo, é uma vontade de ver um cenário mesmo mais favorável. Aqui no Brasil, o dólar abriu os negócios também oscilando bastante, agora registra a queda de 0,42%, a cotação de venda do comercial de R$ 5,75, e aqui na agenda doméstica nós temos fatores relevantes que podem influenciar também, se houver, por exemplo, agora pela manhã, a discussão dos vetos, da possibilidade de derrubada dos vetos do presidente Bolsonaro, especialmente o que se refere à prorrogação da desoneração da folha para 17 setores. Agora, essa sessão vem sendo adiada há muito tempo, não há garantia que ela aconteça de fato hoje, talvez fique para depois das eleições, mas é um dado que gera uma certa expectativa
É positivo do ponto de vista do emprego, se houver essa derrubada do veto, mas preocupa do ponto de vista fiscal, que haverá um custo para o governo, num orçamento que já está apertado demais no ano que vem e com dificuldade para cumprir o teto de gastos. Então vamos ver qual que vai ser a repercussão e se haverá mesmo essa discussão hoje. Agora o mercado tende a oscilar demais, acompanhando a apuração lá nos Estados Unidos.